queridos, esta é a hora da proclamação da palavra do Senhor. Peço para tanto usado nas escrituras do Salmo 128. Põe-se de pé aqueles que puderem para a leitura da palavra do Senhor. Eu lerei todo o salmo, peço que todos acompanhem com atenção. Assim então diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Poderoso Deus e Pai, bendizemos por todo esse momento de culto solene ao Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que de fato é incomparável. Os testemunhos, ó Deus, são preciosíssimos. Senhor, esta é a hora que nós então iremos ouvir a voz do Senhor, do alto céu. Senhor, quem é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para pregar tão preciosos e perfeitos testemunhos? Quem é suficiente para ouvir, pois nenhuma dessas letras pode ser desprezada, Senhor. Pois elas são palavra do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Senhor, nos conceda a graça do Teu Santo Espírito. Nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Naquele, ó Deus, em que temos todas as bênçãos, por meio daquele que Tu falas conosco, por meio dele, na verdade ele é o pregador perfeito que prega dos céus, e enviou o bendito pregador à terra, o Espírito Santo, que fala por vasos de barro. Dá-nos a fé, Senhor, que se por um lado homens imperfeitos e pecadores são instrumentos do Senhor, por outro o Espírito fala através dele. Dá-nos a fé, Senhor Deus, também para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, este é um momento santo, sacro. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Fala com todos aqui que estiverem. E se alguém aqui que não experimenta da felicidade em Cristo Jesus, Senhor, abre os olhos, em nome de Cristo, e une a Cristo Jesus em sua morte e em sua vida. Assim oramos em nome dele. Amém. Amém. Podeis sentar. Você é feliz? Essa é uma pergunta curta, mas igualmente profunda. Você experimenta de felicidade? Você é realizado com a sua vida? Você é contente? Eu não pergunto se você tem uma vida perfeita, ninguém tem. Mas você é contente com a vida que você tem? Nos nossos dias, nós percebemos que se levantam vários daqueles que são chamados coaches na internet, nas redes sociais, no Instagram, pessoas que se dedicam a escrever textos e gravar vídeos e falar de diversos assuntos, inclusive sobre a felicidade, dar conselhos sobre felicidade no casamento, na família, no trabalho, felicidade na espiritualidade,
Muitas pessoas falam de felicidade. Todos falam de felicidade. O homem fala de felicidade. O homem procura a felicidade. Todos procuram a felicidade. E é por isso que nós vemos, sejam pessoas que são devotas à Escritura, sejam pessoas que são mais avessas. O quanto se pode dizer a Escritura, todos falam de felicidade. Mas a pergunta é, se de fato são felizes, se de fato experimentam esta felicidade. Isso faz toda a diferença. Nós olhamos para esse texto e nós percebemos que ele fala exatamente sobre a felicidade. Ele é uma régua, por assim dizer, para medir se nós de fato temos a verdadeira felicidade ou não. Não, aqui não há conselhos de pessoas do Instagram que se dedicaram ali a ler alguma coisa superficial e estão falando de algo que elas não conhecem. Aqui não há conselhos de pessoas experientes apenas, que viveram anos na vida e estão falando de felicidade. Esta é a palavra do Senhor. E Ele, como Senhor de toda a terra, Ele diz o que é felicidade. E Ele tem o poder para nos dizer se somos felizes ou não. A autoridade para nos dizer se somos felizes ou não. Mas Ele também é gracioso para dar a felicidade àqueles que vivem, que são infelizes. Se nós pudéssemos reunir o ensino desse salmo numa frase, essa frase seria: a felicidade pertence ao que teme ao Senhor, o qual será abençoado no trabalho, na família e na igreja. A felicidade ela é limitada, ela não pertence a todos, ela pertence ao que teme ao Senhor. E este então será abençoado no trabalho, na família e na igreja. Bote seus olhos para o verso número 1. E aqui começamos a aprender que a felicidade ela pertence ao que teme ao Senhor. Veja o que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta é a primeira parte deste salmo. O verso número 1, embora em tamanho não seja a metade dele, mas em sentido, aqui está a primeira parte dele. A felicidade pertence ao que teme ao Senhor. É isso que aprendemos nessa primeira parte. Perceba, talvez você pergunte assim: mas eu não estou ouvindo a palavra felicidade aqui no verso número 1. É verdade, porque a palavra traduzida aqui por bem-aventurado, por vezes ela também é traduzida por feliz. E é bem verdade que esta palavra no original, meus queridos, ela é muito profunda. Quando nós falamos de alguém feliz, geralmente nós imaginamos alguém com um sorriso, né? Então, é por isso que a palavra feliz ela não comunica todo o sentido do que aqui é traduzido por bem-aventurado, por felicidade. Não é um momento em que alguém está feliz. É um estado. A felicidade aqui, ela é algo que dura, independente daquilo que se vive. Tristezas, alegrias. Aquele que teme ao Senhor é feliz. Ele não está feliz, ele é feliz. Ele goza de felicidade. Olha, nós vimos essa palavra iniciando o saltério. Abra sua Bíblia no Salmo 1, primeiro Salmo. E perceba o quão importante então é esse tema, pois o primeiro Salmo traz, esta palavra é a primeira palavra do saltério. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como
como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Perceba então que o Salmo 1 fala do homem bem-aventurado, aquele que é como a árvore plantada junto à corrente de águas. E então, meus queridos, aqui nós vemos o homem bem-aventurado sendo comparado a uma árvore. E algumas características em uma árvore que nós podemos aqui retirar. Por exemplo, uma árvore ela é viva. Perceba que nesse salmo ele compara o homem bem-aventurado com os perversos. Veja, no verso 4, os ímpios, que são os perversos, eles não são assim. Eles não são como a árvore. Eles são, porém, como uma palha que vem dispersa. Então perceba que há uma comparação clara aqui. Há um contraponto da árvore com a palha, do justo com os ímpios. Ora, a árvore ela é viva, a palha ela não tem vida, ela é seca. Ela existe, mas ela não tem vida. A árvore ela gosta de vida. A árvore ela interage com a realidade, pois ela tem vida. Ora, meus queridos, isso é bastante, é deveras ilustrativo para nós. Porque aqui vemos então que aquele que é feliz, que goza de bem-aventurança, de felicidade, ele consegue interagir com a realidade. Ele consegue perceber o que é a realidade, o que é a verdade. Ele não é alguém morto que existe como uma palha, mas está pairando pelo mundo e não consegue identificar a realidade, a verdade. Alguém feliz, alguém bem-aventurado, alguém que teme ao Senhor, ele percebe a realidade, ele sabe o que é a verdade. Essa pergunta, inclusive, que Pilatos fez a Cristo, né? João 18, versos 37 e 38, diz: então, lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele que me ouve. Perceba a pergunta capciosa de Pilatos: que é a verdade? Em outras palavras, quem diz o que é a verdade? Aliás, a verdade existe. Existe algo que é absoluto? Ou depende de quem olha? Quem estabeleceu a verdade? Quem estabeleceu o que é a realidade? Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos aquele que existe desde a eternidade. Aquele que, antes de tudo aquilo que existe, ele mesmo era, sempre existiu. Ele sempre foi, ele é e sempre será. Ele é a base da realidade. Ele dá significado a todas as coisas. E isso é deveras filosófico. Isso é deveras... isso abrange profundamente ali a área do pensamento. Mas, irmãos, isso não é apenas filosófico, isso faz parte dos nossos dias. Todo ser humano busca aquilo que é a verdade. Certamente você já parou para pensar algum dia para que você existe. Se as coisas que um e outro diz é verdade ou não. Questões aí profundas do nosso ser, dilemas. O que é a morte depois da vida? Ora, nós vemos aqui que a Escritura responde essas coisas. E que aquele que é feliz, ele conhece a realidade, a verdade. Ele consegue perceber isso.
Ele não está tateando, inerte, vagando. Ele é como uma árvore plantada. É isso que diz no Salmo 1. Ele tem vida, se move, percebe as coisas ao seu redor, inclusive aquele que fez todas as coisas. Ora, irmãos, então perceba que o feliz, o bem-aventurado, ele é vivo, mas ele tem uma existência que é útil. Isso é uma segunda característica. Ele tem uma existência útil, inclusive para a divindade. Percebam no Salmo 1 ainda, que diz que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Tudo. Então perceba que ele dá o seu fruto no devido tempo. Ele dá fruto, enquanto uma árvore seca não tem fruto, uma folha seca não tem fruto, não produz algo de eficaz para si e para o que está ao seu redor. Pelo contrário, na verdade é indesejada, porque suja, está ali, será varrida e depois lançada no fogo. Mas a árvore não. A árvore produz fruto no tempo devido. É útil. Ora, como isso é ilustrativo também para nós. É útil. O feliz, ele é útil, inclusive, para aquele que o criou. Ele percebe sentido na sua vida. Ele percebe que, então, ele consegue ter significado na sua vida. E ele percebe, então, que há produtividade, há proveito na sua vida, na sua existência. Isso é felicidade. Olha, irmãos, como isso traz aplicações a nós. Nós percebemos aqui que todo crente, então, todo aquele que é bem-aventurado, ele é feliz. Não, eu não estou falando aqui de ser em pecado. Eu não estou falando aqui, né, e é preciso explicar melhor, porque nós vemos no Salmo 1 que aquele que é justo dá o seu devido fruto no devido tempo, tudo que ele faz é perfeito. Nós não estamos falando que o crente então é impecável, que ele não é. Nós estamos falando que ele é ligado àquele que é justo, perfeito e que faz todas as coisas, Cristo Jesus. Então, por estar ligado, como Cristo mesmo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Por estar ligado a Cristo, aquele que é a vida, então o crente, o feliz, embora ele peque, ele tem uma vida que ele sabe o que é a realidade, e então ele tem uma vida também produtiva, útil para si, para os outros, inclusive para Deus. O crente é feliz, e ainda que ele morra, ele viverá. É isso que Cristo disse. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, irmãos, que bendita felicidade que passa pelas portas da morte, que não teme a morte. Na verdade, a morte, ela foi transformada de aguilhão para um portal, algo muito mais glorioso, porque faz com que o crente ele se encontre com aquele que é a própria felicidade do Senhor Jesus. Perceba que felicidade. Perceba por que então momentos tristes da vida não tira a felicidade do cristão. Perceba que não é um momento. Por isso que Paulo diz, eu prossigo olhando para o alto. A vida do crente é feliz.
Mas em segundo lugar, nós precisamos então deduzir que se o crente ele é feliz, ele gosta de tal felicidade, aquele que não está ligado a Cristo, embora seja ligado a bons valores morais, embora nunca tenha roubado, nunca tenha feito mal a ninguém no sentido de pegar um objeto e ferir a pessoa, aquele que não tem a Cristo, que não teme, que não vive conforme aqui nós vimos no Salmo 119, com este apego à Escritura, que não confia na salvação unicamente comprada pelo Senhor Jesus Cristo, mas confia que as suas obras podem lhe dar uma salvação e pode negociar com Deus algumas bênçãos. Aquele que tem essa confiança, ele é chamado pela Escritura de ímpio. Ele não tem a felicidade. Ele não é feliz. Ele pode ter uma boa família. Ele pode ter um bom trabalho. Mas ele não é feliz. Porque ele é como uma palha seca que existe. Ele subsiste. Mas ele não enxerga a realidade. Ele anda tateando como que no escuro. Ele não sabe porque as coisas acontecem. Ele não sabe o que é o homem. Ele é cheio de dúvidas, dilemas. Ele não acha resposta para várias coisas. Pelo sentido estrito da palavra, então ele é um infeliz. Mas perceba que coisa maravilhosa. Deus anuncia o Evangelho ao ímpio, aos infelizes. Na verdade, todo o homem, toda a raça humana, ela é infeliz em si mesma. Todos pecaram, disse Paulo, e carecem então da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, diz também a palavra. Inclusive os crentes, se vivessem conforme os seus próprios pensamentos, eles também seriam infelizes. Na verdade, então, não há aqui uma questão de o crente ser melhor do que o ímpio. O que há é graça. De Deus, então, querer se revelar a pecadores e mostrar que eles são infelizes em seus pecados, que se continuarem no seu curso, eles gozarão cada vez mais de infelicidades, até chegarem na maior infelicidade de todas, que é o inferno, feito para o demônio, para Satanás e seus demônios. Toda a raça humana em si mesma, ela é infeliz, porque vive um engano contínuo, pensando que é Deus e buscando viver conforme o seu próprio pensamento. E não reconhece que há um outro, que é totalmente outro, o Senhor que é eterno e que nunca passou a existir. Por isso, se você não goza dessa felicidade em Cristo, aquele que gozava de tão gloriosa, de tanto prazer com o Pai na eternidade dos céus, e que desceu à terra para ver mais de perto a infelicidade do homem. E ele foi até o mais profundo, sendo colocado ali como o pior infeliz de toda a terra, crucificado no meio dos pecadores como o maior infeliz, aquele que nunca teve pecado, aquele que é a própria felicidade. Ele morreu como o maior infeliz de todos, para que você, se és um eleito, pudesse gozar dessa felicidade. Ora, perceba então que aquele que está em Cristo, ele é o bem-aventurado. Perceba que então esta bem-aventurança e esta felicidade
que não dura apenas momentos, mas ela dura a vida. Ela implica em temer ao Senhor. É isso que diz o texto que nós estamos vendo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E é necessário então entendermos o que é temer ao Senhor. Ora, irmãos, nós podemos olhar e perceber que temer ao Senhor pode ser visto de três formas diferentes, semelhantes, mas diferentes. Temer ao Senhor é ter pavor dele. Temer ao Senhor é ter medo dele. É perceber que é aquele que é o Todo-Poderoso e tem poder para nos destruir. É ter medo, pavor. É perceber que está perto de alguém que tem o poder para nos trucidar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado aquele que tem pavor do Senhor. Sim, esta é a palavra mesmo. Pavor. Mas temer ao Senhor também significa ter respeito a Ele. Tem a ver, mas é um pouco diferente. É ter admiração por Ele. É olhar e perceber as faces, por assim dizer, das suas virtudes. É perceber como Ele é maravilhoso, glorioso, como Ele é único. É admirá-lo. É respeitá-lo, guardado nas suas devidas proporções, como um filho admira e respeita o seu pai. Esta palavra é usada também para o respeito que os inferiores devem aos superiores. Então, temer ao Senhor é respeitá-lo, é admirá-lo, é ter zelo pelo seu nome. Mas também, em terceiro lugar, temer ao Senhor é prestar culto a Ele. É adorá-lo, é curvar-se diante dele. Ora, como isso então nos traz certas aplicações? Como é estranho várias músicas hoje que se referem, e algumas têm inclusive boas letras, diga-se de passagem, mas se referem a Deus como você. Que respeito é isso? Ele não é alguém igual a nós. Ele é o Senhor. Deve-se reverência a Ele. Mas muitas e muitas letras de músicas hoje se referem a Deus como você. Inclusive muitas que são traduzidas do inglês. Isso é condenado pela Escritura. Nós aprendemos em segundo lugar que você deve ensinar seu filho a temer a Deus. Talvez você pergunte, mas como eu vou fazer isso? Ora, ensine a ele a reverência ao Senhor Deus nos meios de graça. Ensine a ele a orar e ensine-o que ele está falando com alguém que é admirável, que é digno de toda admiração e respeito. Alguém que é digno de todo pavor, pois pode nos destruir. Alguém que deve ser adorado. Então ensine seu filho a atender ao Senhor em oração, a ter reverência. Quando vocês forem juntos orarem, ensine seu filho a fazer isso. Quando o seu filho for ler a Bíblia, ensine-o a ter reverência para com o Senhor. Quando o seu filho vier ao culto, ensine que o Senhor está presente. E Ele deve ser temido. Devemos ter pavor dele. Devemos ter admiração por Ele. Devemos adorar. Ensine-o a ter apreço pelo culto, a contemplar a beleza de Deus e então admirá-lo. Ora, temer ao Senhor, então, é isso. A felicidade, então, implica em temer ao Senhor. E, meus irmãos, é necessário pontuar, como em muitos lugares, o temor a Deus passa longe. Em muitos locais onde se reúne para cultuar a Deus,
um oba-oba está presente. E usa-se ainda, inclusive, da Escritura, dizendo, onde está o Espírito, aí a liberdade. Não liberdade para irreverência. Em muitos locais, o pavor de Deus, inclusive, é condenado. Não, você não deve ter pavor de Deus, ele é amor. Mas não é isso que vemos aqui nesse texto. Aquele que é bem-aventurado e feliz, ele teme, ele tem pavor de Deus. Ele, então, tem apreço pelo Senhor, respeito, e ele cultua a Deus. Mas isso implica, então, em obediência. Perceba que o temor, então, não é algo apenas subjetivo, ou seja, interno, que não pode ser medido externamente. É claro, ninguém tem acesso ao coração dos outros, mas há como aferir em algum grau se alguém teme a Deus. Como? Se obedece os caminhos, os mandamentos do Senhor. Veja o que o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Ou seja, obedece aos seus mandamentos. Nós estamos lendo o Salmo 119, aliás, acabamos hoje o Salmo 119, o maior salmo da Escritura e que mais fala dos mandamentos do Senhor, dos testemunhos dele. E nós vemos aqui como o salmista ele fala de guardar os mandamentos, os caminhos. Então perceba que a reverência e o temor nos leva a obedecer os caminhos do Senhor. Temer a Ele implica em obedecer os teus caminhos. O temor, então, aqui não é apenas de boca, não é apenas sentir, é praticar os caminhos do Senhor, é obedecer. Mas, irmãos, também é necessário dizer que temer ao Senhor não implica em não ter prazer e não gozar de, digamos assim, de não gozar de conforto em sua presença. Isso não significa que temer ao Senhor não significa que então não possamos ter ali um conforto e acharmos no melhor lugar que possamos estar. Não. Abra sua Bíblia no Salmo 112. Salmo 112. Talvez você tenha pensado, mas que Deus carrancudo você está colocando diante de nós, pastor. Eu pensava que Deus era alguém que nos alegrava. Salmo 112 diz aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mesma expressão que encontramos no Salmo que estamos lendo. E se comprares os seus mandamentos, e tem prazer nos seus mandamentos, ele se alegra nos mandamentos do Senhor, ele goza de afeições maravilhosas na presença do Senhor. Olha, irmãos, que coisa que parece contraditória, mas não é? No mesmo local onde temos pavor, é o local onde experimentamos conforto, alegria. E não há outro semelhante. É exatamente ali onde devemos estar. Que coisa intrigante, não é? Parece contraditória, mas não é. Pelo contrário, é necessário temer o Senhor, sabendo quem Ele é. Mas também sabemos que este poder que pode nos destruir, não nos destruirá por completo, porque Cristo já foi destruído na cruz. É por isso que podemos então ter prazer na presença dele. Não é que você deve estar aqui desconfiando que Deus a qualquer momento Ele vai como um juiz te destruir. Se você está em Cristo, você é filho. Isto é a maior felicidade do mundo.
Não há algo semelhante. Você está diante do Deus de toda a terra, daquele que sustenta todas as coisas, daquele que é muito maior do que grandes montanhas, mais profundo do que os mares. Ele é santo, 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 mas Ele te chama à sua presença. Ele te fez. Ele pôs a sua imagem em ti. Ele te restaurou para que você experimente aquilo que é mais puro. Isso não há igual. Isso é felicidade. E não há nada nesta terra, inclusive a morte, que roube esta felicidade. Perceba então que o temor de Deus aqui colocado, ele não é um mero sentir, emocionalmente falando. Enquanto hoje nós vemos nas igrejas as pessoas querendo sentir. Esse temor, irmãos, ele não existe sem praticar os mandamentos do Senhor. Se alguém então diz que teme a Deus, mas ela não observa a Escritura, os mandamentos de Deus, então essa pessoa não teme a Deus. Ela pode sentir qualquer coisa que seja, qualquer experiência que seja, mas não teme a Deus. Isso então nos obriga a olhar para nós. Como você tem ouvido, inclusive, a Escritura? Lá em Romanos 9,17, diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Perceba, a Escritura diz a Faraó, Romanos 9,17 diz. Mas se nós formos ao texto lá de Êxodo, quem disse foi Deus. Quem disse, Deus ou a Escritura? Ambos. Deus fala. Deus fala, a Escritura fala. A Escritura fala, Deus fala. Se você lê a Bíblia, é Deus que está falando contigo. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, não é audível hoje. Se você ouve a Escritura, é Deus que está falando. Perceba então como o apreço à Escritura mostra um temor. E muitas pessoas falam de temer a Deus, mas não temem quando se diz a palavra de Deus diz isso. Como então devemos, irmãos, aferir o nosso coração, o nosso arrependimento? Muitas vezes dizemos a Deus, Senhor, me perdoe. Mas esse pedido de perdão não é sincero. Não causa transformação. Lembre do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor fez Sião retornar do seu caminho. O arrependimento então causa no coração uma mudança de conduta. Isso tem acontecido na tua vida. Pecados dos quais você tem ouvido. O Senhor Deus tem machucado o seu coração no bom sentido da palavra. E te feito perceber o quanto você precisa mudar e você tem então mudado a sua conduta. Se isso então tem acontecido por ter temido ao Senhor. Porque temer ao Senhor implica em andar nos seus caminhos. Mas veja também a bondade e a pureza de Deus nos mandamentos. Temer a Ele implica em admirá-lo, na verdade. E nós vemos que, então, nós devemos amá-lo e obedecê-lo. E é isso que, inclusive, será visto na segunda regra do Catecismo Maior. Aliás, a segunda regra de interpretação dos mandamentos, pergunta 99, que fala, inclusive, de obedecermos com as nossas afeições. Nós devemos admirá-lo e respeitá-lo, isso envolve as nossas afeições. Perceba então quem é aquele que é feliz. Ele teme ao Senhor, ele tem pavor do Senhor, ele tem admiração pelo Senhor, ele cultua ao Senhor.
ele anda e obedece os caminhos do Senhor. E então aqui há, a partir do verso 2 até o verso 6, as bênçãos na vida desse que teme ao Senhor. Ora, então nós vemos aqui que a felicidade pertence ao que teme ao Senhor. E então, este que teme ao Senhor e que é feliz, gozará, será abençoado no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. É isso que vemos em segundo lugar. Perceba então a bênção daquele que teme ao Senhor no trabalho, verso 2, do trabalho que tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O temente ao Senhor será abençoado no trabalho. É interessante, intrigante, porque a palavra trabalho, ela surgiu do contexto da cultura grega, quando havia ali a escravidão. E a palavra grega é tripalium, que lembra como que um tridente. Então, naquela cultura, o trabalho não era menos. Aqueles que eram, digamos assim, nobres, pessoas admiradas pela sociedade, não trabalhavam. Quem trabalhava eram os escravos. Aqueles que eram admirados, contemplavam várias coisas, discutiam, iam para debates, mas não trabalhavam. Então é por isso que nós herdamos essa ideia de que o trabalho não é algo bom. Nós percebemos, nós olhamos para a nossa sociedade e nós percebemos isso. Chega o domingo e muitas pessoas já ficam imaginando, puxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Perceba a imagem que se tem do trabalho, é algo comum. A palavra trabalho, então, ela está ligada a algo ruim. Mas, irmãos, na verdade, nós percebemos e olhamos para o Éden e vemos que o trabalho existe antes da queda. Ou seja, o trabalho não é algo pecaminoso, não é uma punição de Deus para o homem, porque ele pecou. O trabalho existe antes da queda. Deus colocou Adão no jardim e disse: guarde, cultive esse local. Então, nós olhamos para esse texto e vemos que, na verdade, a bênção em Cristo, aquele que é a própria felicidade, essa maldição ela é revertida. Vocês devem lembrar que Deus disse que do suor das mãos, do rosto, ele comeria o seu sustento. Então isso, na verdade, é colocado como uma maldição, porque antes o homem não tinha tanto esforço quanto hoje tem para ter o seu sustento. Mas agora vemos que do trabalho das mãos ele comerá, mas isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Isso foi revertido em Cristo. Porque o homem, na verdade, ele merecia uma coisa: ele merecia o inferno, o seu pecado. Mas agora ele pode trabalhar e ter o seu sustento. Isso é revertido em Cristo, isso é feito sem ser uma maldição naquele que é a própria felicidade. E aqui nós devemos aplicar então nossa vida este ensino. Tu pensas em mudar, ou já pensaste em mudar de trabalho apenas, veja aqui a ênfase, apenas porque há alguma dificuldade ali no trabalho que você não está gostando, alguém que está ali incomodando, o salário não é tanto quanto tu gostarias. E então apenas essas coisas te movem a mudar de trabalho. Perceba, se alguém então pensa dessa forma, não enxerga que o trabalho é uma bênção, sim, com agruras, com espinhos, como o diácono lá, mas é uma bênção, e no trabalho alguém se vê então realizado, ou seja, feliz. Você é feliz no seu trabalho. Nós olhamos para a sociedade e vemos muitas pessoas mudando de profissões porque elas não são realizadas. Algumas procuram um trabalho perfeito, sem suor. Esse não existe.
Aqui então há a bênção para aquele que teme ao Senhor. A primeira delas é que ele seja abençoado no seu trabalho. Ó irmãos, como então devemos admirar o trabalho? É uma bênção. Como devemos então desejar, lutar, suar e então virar o fruto. Mas o temente ao Senhor também será abençoado na sua família. Verso 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Perceba então que o trabalho aqui, a felicidade, ela nos traz a bênção de ter uma família abençoada. E a esposa, ela então é colocada aqui como aquela que é ligada aos trabalhos da casa. Ela é ilustrada como uma videira frutífera no interior da casa. Ela está colocada ali em casa para cuidar dos afazeres do lar, ligada aos trabalhos de casa, e ela não abre mão desse dever. Tito 2,5, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim que Tito deveria ensinar as mais velhas, mulheres idosas, elas deveriam ser várias coisas, inclusive as idosas deveriam ensinar as mais novas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Como essa expressão hoje é indesejada, na verdade. Uma mulher que não tem um trabalho fora do lar, às vezes ela tem vergonha de dizer: eu sou uma dona de casa. Fica assim, eu sou uma dona de casa. Quando se pergunta o que ela é, sua atividade. Isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Aqui estão descritas as bênçãos daquele que é feliz. Eu tenho uma esposa no interior do seu lar, que cuida da casa. Ela não abre mão desse dever. Ele tem uma esposa que gosta, não de todos os afazeres, infelizmente é difícil encontrar uma mulher que gosta de todos os afazeres, ela tem prazer em fazer todas as atividades. E isso inclusive mostra como, inclusive, apesar de não ter ali aquele desejo de fazer aquela tarefa, mas realizando-a, isso mostra o coração, o senso do dever, da responsabilidade desse tamanho. Mas essa mulher, ela não é apenas uma mulher que está ligada aos trabalhos da casa, ela é mãe. Os filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Ela é mãe, ela tem filhos, ela é frutífera. Meus irmãos, como isso é colocado hoje como uma maldição pela nossa sociedade? Uma mulher que cuida da casa. Não, ela não deve se sujeitar a um homem opressor, misógino, alguns dizem. Ela não deve ser, ela deve escolher quando ela tem filhos, inclusive se engravidar, ela tem o direito de abortar, meu corpo, minhas regras. Como isso é contrário à nossa cultura. Mas sim, a mulher que se dedica a ser uma boa dona de casa e mãe, ela é feliz. Mulheres, vocês se sentem realizadas sendo donas de casa? Felizes? Ou vocês se sentem inferiores, olhando para aquelas que têm carreira, executiva? Não se sintam inferiores. Se vocês se dedicam e amam cuidar do lar, o texto bíblico diz que vocês são felizes, bem-aventurados. É claro, irmão, não há pecado necessariamente em que a mulher trabalhe fora de casa, ok? Não há necessariamente pecado nisso, não necessariamente. Mas sim há pecado quando a mulher, ela deixa o afazer do lar
ela não se preocupa, ela não está ligada, ela não está supervisionando os afazeres do lar, e ela quer uma carreira, sim, isso é pecado. Sim, porque ela deve ser aquela que cuida do lar. Não temos tempo para nos alongar neste assunto. Mas perceba também como a maternidade ela é uma bênção. E ela reverte uma maldição. A mulher, então, aquela que conversou, se deu a conversa com a antiga serpente Satanás, e através dela também o pecado entrou na humanidade. Agora ela tem a grande oportunidade de criar filhos, e esses filhos serem em Cristo bênção para a sociedade. A mulher tem então essa graça de reverter, por assim dizer, ser instrumento, reverter essa maldição. Perceba também como o momento entre as famílias da refeição, a família da aliança, é precioso. É uma bênção ter os filhos à roda da mesa. E nós percebemos que hoje isso é perdido muitas vezes. As famílias não têm mais as suas refeições juntos. Nenhuma das refeições do dia. Ora, retornemos, irmãos, a este modelo. É um momento, então, que podemos estar mais de perto com os filhos, conhecendo-os, acompanhando-os, tendo comunhão. Isso é uma bênção. Aquele que é feliz, ele gosta de um trabalho abençoado. Ele gosta de uma família abençoada. Ora, ele também gosta de uma igreja abençoada. Em terceiro e último. Perceba então que essa bênção da felicidade, individualmente falando, está ligada à bênção dada ao povo da aliança. Veja no verso de número 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. O Senhor te abençoe desde Sião. Ora, nós estamos vendo bênçãos que são reservadas àquele que é feliz, a uma família abençoada, mas essa bênção está ligada a Sião, que é aqui a figura da igreja, do povo da aliança. A bênção da felicidade, ela não é independente da igreja. Perceba que, inclusive, isso lembra, inclusive, a bênção araônica, né, lá em Número 6. O Senhor te abençoe. Perceba também que a prosperidade, a prosperidade do povo do Senhor é a nossa prosperidade. Diz o texto, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Prosperidade aqui é uma palavra muito ampla, ok? Ela é uma palavra que não apenas fala da questão de ter o ganho do trabalho, né, e um certo conforto vindo desse trabalho, mas é uma palavra que fala de ter tudo aquilo que é necessário na vida para o ser humano. É nesse sentido que alguém não é próspero, mas veja, essa prosperidade para o bem-aventurado, ela está ligada à prosperidade do povo de Deus, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Perceba também que a igreja ela deve ser composta pelos descendentes dos crentes. Não somente veja a prosperidade de Jerusalém, mas veja os filhos de teus filhos. Ele mistura aqui, então, Jerusalém, povo, com os nossos filhos. Isso é maravilhoso, irmãos, como a igreja cresce. Não apenas evangelizando e testemunhando para os índios. A igreja cresce com os filhos dos crentes. É um dos modos ordinários de crescimento do povo da aliança. Os filhos dos teus filhos. Ora, olhando para o trabalho, alguém vendo o trabalho como bênção. Alguém gostando do seu trabalho.
Alguém tendo uma família feliz? Em meio, inclusive, aos nossos dias em que famílias cada vez menos são poucas, cada vez menos vemos casamentos sendo sustentados. É tão comum ver pessoas que já se separaram hoje, famílias desestruturadas, infelizes, com vários problemas. É possível isso acontecer? Ser feliz no trabalho, na família. Olha, veja que o texto então nos chama para observar o verso 4, diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista então nos chama. Ele diz: sim, isso é possível. Venha ver, eis como será abençoado. Sim, ainda neste mundo caído, neste mundo perverso, é possível ser feliz. O texto finaliza, irmãos, dizendo: paz sobre Israel. Paz, uma perfeita ordem. Ora, esta paz ela não apenas pode ser gozada nesta vida, ela começa aqui. E ela será muito mais, ela será completa e absoluta na eternidade. A paz aqui então, ela é não apenas nesta vida, mas ela também é uma paz escatológica, por assim dizer. É uma paz que atinge a eternidade e nos fará de uma felicidade absoluta, porque agora o crente, embora seja feliz, ele tem os seus pecados e tristezas que os fazem errar. A sua família sofre. No seu trabalho há erros da parte dele, há ímpios. Não é possível ser feliz agora como na eternidade, mas na eternidade não haverá pecado. Olha, irmãos, o que eu estou colocando diante de vocês não é aquele paraíso que os testemunhos de Jeová colocam diante das pessoas, algo que não é bíblico. O que estou colocando diante de vocês, de fato, é os novos céus e nova terra, prometidos pela Escritura. Cristo disse: eu vou para preparar lugar para vós. Ele então foi preparar essa nova Jerusalém, onde haverá paz perfeita, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento de fato, porque todas essas coisas são consequências do pecado, mas ele na cruz morreu para tirar todas elas. Paz sobre Israel, paz perfeita, alegria infindável. A felicidade do crente apenas começou. E ela será completa na eternidade. Nutra essa expectativa. Nutra em seu coração. Olhe para momentos como a morte. Sofra, sim, porque nós sofremos com a partida de queridos. Mas não se esqueça. A felicidade nunca morrerá. Ela nunca poderá deixar de existir. Nunca será interrompida. Porque aquele que a comprou é eterno. Nada pode acabar com essa felicidade. Cristo disse aqueles que são meus, eu os tenho nas minhas mãos. Nutre essa expectativa. Mas eu também tenho que dizer, aqueles que não creem nessas palavras, ora, eles não gozarão de felicidade e de paz eterna. Mas o sofrimento aqui nessa vida é apenas um anúncio
da agonia eterna do inferno. Então, se tu não tens a Cristo, meu querido ou minha querida, aproveite esta oportunidade. Talvez você nunca mais ouça falar do Evangelho. Não desta forma. Se você deseja de fato ser feliz, se arrependa. Ouça a voz de Cristo, daquele que nunca pecou e morreu como o pior dos pecadores. Ouça a voz daquele que não merecia, mas experimentou infelicidade da cruz. Agonia. A tal ponto que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele começou a sentir essa agonia no Getsemane e suou sangue, porque ele sabia o que esperava. Naquele dia houve trevas, era dia, mas tudo ficou escuro, porque ele sabia que a agonia viria sobre ele. A consequência do pecado foi sobre ele, mas ele nunca pecou. Para que você pudesse crer nessa bendita felicidade e não somente ouvir, mas experimentar. Se arrependa. Não goze da agonia eterna, do sofrimento eterno. Não seja tolo. Não seja tolo, mas creia em Cristo. Creia em Cristo, então você temerá ao Senhor, experimentará a bênção na família, no trabalho e na igreja. E você de fato então será feliz. Creia em Cristo e você não apenas experimentará dessa felicidade colocada no Instagram, nas redes sociais, que muitas vezes é falsa, mas você será feliz de fato. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Peço que todos fiquem de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado, porque nos trouxeste aqui para ouvir palavras de Deus. Obrigado, Deus, nós não merecemos. Nós somos maus, perversos. Nós merecemos toda a infelicidade do mundo. Nós somos pecadores. Mas o Senhor quis salvar um povo. O Senhor quis. Livremente. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, aplica essas palavras no nosso coração. Como temos lido no Salmo 119, possamos, ó Deus, ter tanto apreço pela Tua palavra. Apreço, respeito, admiração por ela e teremos respeito e admiração por Ti. Que possamos, ó Deus, errar cada vez menos, pecar cada vez menos. Ó Senhor, e assim experimentar felicidade interminável, pois não se interrompe nesta vida, seja sofrimento qual for, mas uma felicidade em direção a uma felicidade absoluta e eterna, sendo preparados como noiva para Cristo Jesus, o noivo. Ó Senhor, aplica essas palavras no nosso coração e muda os nossos caminhos. Salva aqueles que aqui estiverem, Deus, que não têm essa esperança. Em nome de Cristo Jesus, dá entendimento, dá fé, Senhor, ilumina e converte. E eles serão convertidos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.